Boa noite, pessoal. É com a grata satisfação que a gente está começando esse seminário do Sintage, né? Momento de alegria, mas também de luta, né? Primeiramente, agradecer a todos a presença, ao pessoal da capital que se faz presente e aos colegas do interior que se deslocaram até aqui, né? Esperamos que o nosso evento seja coroado de êxito e que possamos, durante esses dias, né, fazer expandir essa semente que já temos em nós, né? Essa semente de luta, de conscientização, porque, mesmo sendo um momento extremamente alegre estar aqui com vocês, mas, a despeito de tudo isso, nós temos que ter em mente que a nossa condição aqui não se resume puramente à alegria. Além da alegria, é também de luta, né? Estamos aqui por uma pauta negativa. Estamos aqui para tentar recuperar alguns direitos que estão sendo solapados na nossa cara, sem a menor cerimônia, e tentar manter alguns direitos que ainda temos, né? Não precisa aqui enumerar o que está acontecendo, até porque todos já sabem, e isso vai ser matéria de discussão durante todo esse seminário, né? Então, ao mesmo momento que nós estamos aqui nesse momento de alegria, vamos construir e expandir as nossas consciências em torno do que queremos. E esse conhecimento que vamos adquirir e vamos agregar durante esses dias vai nos trazer uma responsabilidade a mais, porque nós aqui estamos na condição de propagadores do que aprenderemos aqui. Infelizmente, não temos a condição de trazer todos os servidores, o que seria o essencial, mas eu entendo que essa quantidade de pessoas, de colegas que estão aqui, é o suficiente para poder fazermos essa semente germinar e a gente ser multiplicadores. É isso, né? Então, é com imensa alegria que nós estamos aqui. Vamos chamar aqui para a mesa o nosso colega Bernardino, que é o vice-presidente da FENAJUDE. Venha para cá, meu irmão. Vamos chamar aqui o nosso colega também, Alexandre, coordenador regional Nordeste. Chega para cá, meu irmão. Vamos chamar aqui mais outro colega servidor nosso, representante do Sindicemp, Sindicato do Ministério Público Estadual, nosso amigo Raimundo Nonato. E está chegando, né? Ainda não está aqui no auditório, mas já está chegando, né? Uma estudante que representa o nosso futuro mais do que presente, né? Mas ela já está chegando, Ana Paula Bispo, que ela é estudante da UNEB e ela representa o movimento dos estudantes da UNEB que estão fazendo as ocupações nas universidades, né? Assim que ela chegar, ela vem para a mesa também. Então, vou passar a palavra para Bernardo, vice-presidente da FENAJUDE, para que façamos as boas-vindas ao nosso amigo. Boa noite, companheiras e companheiros. Primeiro, eu queria parabenizar a organização do Sintage, né, toda a direção, por um momento de formação política. O movimento sindical brasileiro, talvez o movimento mundial, pelo menos sul-americano e caribenho, a gente tem certeza que também tem a carência de formação política. Então, vamos parabenizar muito o Sintage por fazer a formação política, trazer a base, procurar o caminho da identidade como classe trabalhadora. No Brasil, nós temos, no mundo, nós temos, principalmente no Brasil, nós temos 3 grandes classes sociais. Uma classe social chamada de capitalistas, 3 grandes, tem subclasses, mas 3 grandes classes sociais. Tem uma classe chamada capitalista. Os capitalistas são aqueles que vivem exclusivamente de explorar a força de trabalho da classe trabalhadora. Eles verdadeiramente não dão um prego numa barra de sabão. Eles vivem em Miami, eles vivem nas praias, e os trabalhadores produzindo para aumentar suas riquezas. Esses são os capitalistas. Nós temos outra grande classe, que às vezes passa despercebido entre a gente.
Mas, se vocês notarem, vocês vão ver isso aqui na Bahia, em vários cantos. É uma classe mista. É aquela que é um misto de empresário e de trabalhador. Por exemplo, uma mercearia, uma padaria. É uma grande quantidade dessa classe no Brasil, que é uma classe mista. Ele vive da sua força de trabalho, mas também explora a força de trabalho de outros companheiros e outras companheiras. E existe a grande massa, que é a classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, ela vive exclusivamente de vender a sua força de trabalho. E todos nós que estamos aqui, todos somos dessa classe trabalhadora. Se vocês ganharem 50 mil reais por mês, vocês são trabalhadores. Se vocês ganharem 4 mil reais, vocês são trabalhadores. Explorados, espoliados, como todos os outros trabalhadores do Brasil e do mundo. Então, companheiros, vendo o tema, onde estamos e para onde queremos ir, primeiro a gente tem que se situar, fechar os olhos e ver onde é que nós estamos, o que é que nós somos. Porque, de uma coisa eu tenho certeza aqui, não tenho nenhum capitalista aqui, ninguém vive de explorar a força de trabalho dos outros. Misto pode até ter, agora, com certeza, a grande massa aqui é trabalhadora. A gente precisa caminhar no sentido de se entender como classe trabalhadora, porque, senão, nós vamos reproduzir a exploração, nós vamos reproduzir os preconceitos. Então, esse, para mim, é a principal função de um momento de formação política. É fazer com que vocês saiam daqui, pelo menos no caminho de se entender, enquanto classe trabalhadora explorada, espoliada, como todos os outros trabalhadores do Brasil e do mundo. Por isso, vêm as consequências. Precisamos nos organizar e precisamos lutar por nossos direitos. Mostro um exemplo bem claro. O juiz não faz greve. O juiz não vai para a rua. O juiz não vai para o sol. Eles dão canetadas, eles dão o aumento deles. Eles estão numa classe de exploradores. Quer a gente queira, quer não. São agentes do Estado que exploram a gente. E lutam e predam, muitas vezes, o orçamento do Tribunal de Justiça, em nome dos seus privilégios, contra os nossos direitos. Nós temos aqui na nossa casa, todo dia, toda hora, vendo isso. O mesmo direito de um juiz não é o mesmo direito do servidor. O mesmo objeto de causa não é dado o mesmo direito para o servidor para o juiz. E fora, talvez seja pior. Resumindo, companheiros, nós precisamos pensar enquanto classe trabalhadora e lutar por um mundo melhor para nós, trabalhadores, e para a população de maneira geral. Eu acho que essa é a nossa principal função de uma formação política. E encerrar com a frase do companheiro que é conhecido no mundo todo, um dos profissionais da educação, pedagogos mais conhecido no mundo, que é Paulo Freire, que ele diz o seguinte: se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Por isso que nós temos que construir uma sociedade justa e igualitária. Que, como diz Rosa Luxemburgo, realmente, para encerrar, uma sociedade que seja socialmente justa, humanamente diferente, com todas as nossas diversidades, pluralidades, e totalmente livre. É esse o que nós precisamos perseguir até a vitória. Um bom trabalho, sucesso, que nós saiamos diferentes da forma como nós entramos, melhores e mais conscientes. É isso que eu desejo a todos nós. Obrigado. Eu queria, a partir de agora, já me solidarizar com todos os estudantes do Brasil que estão exercendo seu direito de lutar, ocupando escolas, que, para nós, da FENAJUDE, é uma atividade essencial na luta dos trabalhadores e do povo brasileiro por melhores condições de vida nesse país. E dizer para vocês que a FENAJUDE,
a Federação Nacional de Servidores do Poder Judiciário nos Estados vem, nesse momento, se somar ao SINTAGE nessa importantíssima missão de formar companheiros para a luta no movimento sindical e dizer para vocês que nós nos enchemos de orgulho, nesse momento, de estar presente nessa mesa, de estar presente com os nossos companheiros da direção do SINTAGE, dando para vocês todo o apoio necessário que a federação pode e deve dar nesse momento tão difícil no movimento sindical brasileiro. Entendemos que o momento em que nós vivemos no Brasil é um momento muito complicado, é um momento em que todos nós da classe trabalhadora, seja de que setor for, devemos estar unidos, porque os ataques que estão nos vindo de cima para baixo são muitos. São muitos e são preocupantes. Mas nós entendemos que só a classe trabalhadora, unida, reunida e lutando, é que nós vamos conseguir o nosso espaço nessa disputa que está vivenciando o Brasil no momento de hoje. E estamos aqui para somar na luta dos trabalhadores, enquanto diretor responsável pela região Nordeste da FENAJUDE, eu queria dizer para vocês que onde no Nordeste tiver trabalhador do Poder Judiciário lutando e se organizando e se reunindo, a obrigação da FENAJUDE e da federação é estar junto com vocês. Nós não podemos transformar uma federação numa entidade burocrática, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, a nossa ideia é de trazer a FENAJUDE cada vez mais próxima à luta do trabalhador, próxima aonde o trabalhador está se reunindo e aonde o trabalhador está se organizando. Esse é o nosso objetivo. Então, enquanto diretor regional Nordeste, eu queria dizer para vocês que em qualquer ambiente onde estejam os trabalhadores do Judiciário reunidos no Nordeste, não só eu, como Bernardo e a própria FENAJUDE, estaremos lá para dar o apoio necessário. Boa noite, servidoras e servidores do Poder Judiciário. Raimundo Nonato, diretor do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia. É igual aquela piada do professor Raimundo, nosso salário está bem pequeno e querendo diminuir cada vez mais. Momento importante e, com muito orgulho, estamos aqui. Quando recebemos o convite, nesse momento tão difícil para os movimentos sociais e para o movimento sindical, a gente resolveu estar presente. Também para rever vários colegas que estivemos também em Brasília, lutando contra o PLC 257, levando empurrão de deputado, de Aleluia, de Lúcio Vieira Lima e assim sucessivamente. Mas essa é a luta, pessoal. A situação do Ministério Público também não está muito diferente. Né? Situação lá é o arroxo salarial. Depois de 300 dias, a Procuradora-Geral de Justiça teve a coragem de enviar o nosso projeto de reposição inflacionária. Sabe Deus quando vai ser aprovado. Temos 350 servidores que não conseguiram ser promovidos esse ano. E aí eu parabenizo vocês, porque o auditório está lotado, né? Gente de todo o local da Bahia. E aí, com todas essas dificuldades, mas vocês estão aqui esperançosos. Parabenizar também aqui a colega, estudante, né, das universidades, também lembrar dos institutos federais, e aqui eu lembro lá do Instituto Federal de Paulo Afonso, lembro do meu filho que está lá também nessa luta, e triste em saber que promotores, principalmente aquele caso lá de Miracema do Tocantins, onde prende, algema adolescentes. Juízes que começam a dar sentenças ordenando que a polícia
comece a fazer a tortura psicológica, usar som a noite toda, cortar água, cortar energia e proibir a entrada de alimentos. Infelizmente, o momento é crítico nacional. Todo mundo, parece que o governo elegeu os servidores como o culpado de tudo. Estão querendo jogar essa conta nas nossas costas. Nós não somos o culpado dessa dívida que está aí, dessa crise que está aí, mas querem que paguemos essa conta, e essa conta não é nossa, né? Então, inflação do ano passado, até hoje não foi reposta. Caem o discurso de que agradeçam porque estão recebendo em dia e colocam o exemplo do Estado do Rio. Nós não somos o Estado do Rio, nós somos a Bahia. Se o Rio não foi mal governado ou administrado, isso não é culpa nossa. Então, mais do que nunca, é nesses momentos de dificuldade, de tempestades, que temos que nos fortalecer. Então, esse encontro aqui, parabenizar o Sintag, parabenizar também pela nota que foi publicada em apoio a todos os estudantes. Todos os sindicatos deveriam fazer isso, porque os estudantes estão dando aí a cara para a sociedade, não estão esmorecendo, estão lutando. E muitas vezes nós queremos ficar quietos, escondidos no nosso lugar. Muitas vezes nós não queremos sair à luta e lutar por nossos direitos. Como já foi dito aqui, esse é o momento de, pelo menos, manter os direitos, porque querem cortar e acabar com vários dos nossos direitos. Por isso, mais do que nunca, vamos estar fortalecidos, pois a luta continua. Nós chamamos, né, com muito prazer a estudante Ana Paula Bispo, né, ela está coordenando essa parte de mobilização e ocupação das escolas, né, da UNEB, né, e a gente chamou ela aqui para ela dar o depoimento e dizer como é que ela está fazendo esse direcionamento e que, para mim, já está sendo coroado de êxito. Eu vou começar com a frase de Che Guevara, que ele diz o seguinte: se o presente é de luta, o futuro nos pertence. E com essa frase que eu sigo. E, assim, nós temos 17 dias de ocupação, são 17 dias convivendo com mais de 30 pessoas diferentes, né, de personalidade diferente. Então, os ânimos já exaltaram, já desaltaram. Mas a gente está indo porque a gente entende que o inimigo é muito maior do que nossas brigas, né, de coletivo, do que nossa picuinha de movimento estudantil. A gente entende que essa PEC, a gente chama ela de PEC do fim do mundo, é uma PEC que vai destruir tudo que a gente conquistou minimamente como movimento social através de muita luta. Tá? Eu sempre digo que tudo isso que foi conquistado é um direito nosso e que a gente não deve aceitar que seja tirado tão facilmente. Né? A gente teve um governo que foi minimamente progressista, apesar de todas as críticas que eu tenho ao governo do PT, que não fez nenhuma reforma estrutural, e por isso que a gente está vivendo isso nesse momento. Né? Apesar de ser petista, mas eu tenho essas críticas muito severas ao PT, e muito disso se dá a todo esse governo de coalizão que foi feito, onde governou com a burguesia e o proletariado, dizendo que estava servindo aos dois, mas não estava, porque a gente sabe que, quando a corda arrebenta, só arrebenta do nosso lado. Seja a pessoa, né, que realmente é operário, seja o que está, os concursados, como vocês, que sofrem também. É por isso que nós estamos lá, para lutar contra essa PEC, né? E o Fora Temer. A gente sabe que não é fácil, a gente não tem essa ilusão que vai ser tão fácil. Até porque a direita, ela se organizou muito bem. Enquanto a esquerda estava nadando, estava alijada, o governo abandonou a base, a gente abandonou a rua, a gente abandonou a periferia, a gente abandonou o povo, e o povo agora está retado. E não é culpa do povo, não, é culpa da base mesmo, é culpa minha também, como militante, que minimamente não continuei e achei que a gente estava tudo bem e não está. Né? Então, a gente entende que essa PEC ela vai aprofundar o sucateamento que a gente vem sofrendo nas universidades estaduais. Eu vou falar agora como estadual. Eu sei que a federal está passando por momentos difíceis também, mas na UNEB a gente tem um sucateamento muito grande. E o pior, para mim, é saber que isso é feito pelo governo de Rui Costa também. Hoje nós nos reunimos com ele, pedimos 1% da RLI para os estudantes, e, na outra reunião, eles tiveram a cara de pau de dizer que o que o Estado fala é uma coisa e o que o Estado tem de conta é outra.
né? Então, a nossa pauta também é estadual, a gente não tem RU, a gente não tem creche, né? O programas estudantis, tem pessoas que recebem R$ 200 de bolsa, que vem do interior, e essas bolsas atrasam 4, 6 meses, isso é inadmissível, e nós fomos no CAB no dia 26 e eles não receberam, porque nós fomos organizados, se eles não recebessem, a gente ia invadir aquilo ali. Eu queria ver se ele ia botar a polícia para tirar os estudantes. Nós nos reunimos e ele vai nos receber de novo, né? E vamos ver o que ele vai dizer. E, assim, não está sendo fácil a ocupação, até porque agora quem está atacando a gente é o MEC, né? O Mendonça, na verdade. Ele está jogando todos os estudantes contra o movimento estudantil, quando ele disse que a gente é contra a realização do Enem. Nós não somos contra. Já gravamos um vídeo hoje que vai vincular na internet amanhã, no qual nós dizemos o seguinte: não somos contra o Enem, e amanhã o NEB vai oferecer um aulão para esses estudantes. Inclusive, uma coordenadora do Enem foi lá. Nós dissemos que ia ficarmos isolados no perímetro, que ia trancar a reitoria e não ia transitar. Mas ele suspendeu o Enem estrategicamente para colocar a opinião pública contra a gente, né? Que nós somos os vagabundos que estamos ocupando. Eu não sou vagabundo, hoje eu fiz prova, eu vou me formar e vou desafiar o sistema. Vou desafiar o sistema dizendo que a gente não vai aceitar isso. A gente vai até o fim e nós vamos ocupar todos os campos da UNEB. Já tem 17 campos ocupados. Nós pedimos o apoio de vocês, assim, como frente sindical, eu quero me formar logo, entrar no movimento sindical, não quero ser eterna, militante do movimento estudantil, não, acho isso um cúmulo. Até porque a gente ocupa vagas de outras pessoas, né? Vamos deixar a vaga para o coleguinha que está para vir. Principalmente a notícia, o Fantástico fez uma reportagem sobre cotas. E aí eu comecei a perceber que o ataque é justamente porque nós estamos incomodando. Hoje em dia, pretos e pretas, né, quilombolas, índios, seja lá qual for, pobre e branco também, que existe pobre e branco, a gente tem que saber dizer isso, estão lá, cursa medicina, fisioterapia, engenharia, e tem nota boa. E eles estão com raiva, porque a gente ocupa o mesmo lugar. Eu não tenho vergonha de dizer, sou cotista e não tenho vergonha nenhuma. Entende? Tiro a mesma nota que meu amiguinho tirou. Ele teve mais oportunidade e eu acho justo também. Eu não sou totalmente contra a meritocracia. Agora, se você pode ter a meritocracia, que você faça valer o que seus pais lhe dão. Se a gente não tem, que faça com que, minimamente, nós conseguimos entrar na universidade. E é através da cotas, porque a gente não tem educação básica de qualidade. E o discurso de que ser cotista é indigno é justamente para dizer o seguinte: não seja cotista porque é coitadinho. Um cotista não é coitadinho. Foi nos negado escola de qualidade e é nos negado isso, entende? Mesmo assim, desafiando todas essas estatísticas, nós estamos lá. O PT é histórico, é de luta. Eu reivindico o PT dos anos 80. Não é esse PT que está aí, não, esculhambando com tudo, e a gente vai lutar. E a gente vai também reconstruir esse partido, hein? E eu termino com a frase de outro cara que eu gosto muito, que é o Marighella. A frase que eu vou dizer é outra: a única luta que se perde é aquela que se abandona. E por mais que nós estejamos sucateados, porque nós estamos cansados, sabe? A gente acorda e diz assim, cada dia é um golpe novo, cada dia é uma retirada de direito novo, mas a gente tem que se organizar e lutar. Porque se o povo acordar, se esse Brasil acordar, esse cara vai cair de lá. E a gente tem que se preparar para invadir o Senado, para acabar com tudo, entendeu? E ser preso mesmo, mas ser solto depois, viu? Parabéns, viu, Ana Paula? E você representa a nova geração, e como somos pais dessa nova geração, esses novos filhos nos enchem de orgulho. Parabéns. Vou passar a palavra aqui agora ao nosso coordenador, Dionísio Jânio. Pessoal, é o seguinte, eu quero saudar todo mundo na mesa, na pessoa da Ana Paula, que nos enche de orgulho, porque a gente está vendo na Bahia a resistência aumentar, os estudantes estão fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer, que é ocupar, que é reivindicar e que é lutar por aquilo que eles acreditam. Então, eles estão de parabéns. A gente, enquanto sindicato, a gente tem tentado ajudar da maneira que a gente pode, doando alimentos, fazendo alguma coisa para que vocês consigam se manter ainda na luta. Então, é com muito orgulho que a gente tem você aqui na mesa. Gente, essa na verdade, uma saudação, dizer que nosso seminário, a gente pensou ele assim, de uma maneira bem carinhosa, mas de trazer um debate muito profundo, né, de ideias, de posicionamentos. A gente vai falar da PEC 241, a PEC da morte, a gente vai falar do 257, a gente vai fazer uma leitura de conjuntura com alguns professores aí, mestrados e doutorados. A gente vai ter um momento para falar da auditoria cidadã da dívida, da reforma da Previdência. Então, os temas atuais
que estão mexendo e que vão mexer com a nossa vida, a gente vai tratar eles aqui. Mas de uma maneira bem profunda, técnica, mas também política. Então, porque não dá também para a gente ficar preso na questão técnica e não enxergar os caminhos que são, queira nós ou não, através da política. Tá certo? Então é isso. Eu quero agradecer a todos os presentes. A gente vai ter uma palestra com um tema que a gente, nessa experiência de sindicato, e aí lá vão, como coordenador, 4 anos e como militante, uns 10, a gente ainda não tinha feito, que eu me lembrasse, uma discussão de um tema que fugisse um pouco da nossa luta corporativa e que trouxesse para algumas questões que nós vivemos, que são preconceitos que estão amarrados na nossa alma e é também muito da nossa criação. Então, para começar a fazer esse debate, a gente resolveu fazer um debate de gênero, né? Então, acho que é um primeiro passo para pensar o sindicalismo além do nosso salário, além das PECs e além dos projetos de lei. Então, por isso, eu quero agradecer aos companheiros da mesa. Chamar para a mesa, para fazer essa fala com a gente, o Marcos Lopes de Souza. O Marcos é professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jiquié, licenciado e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Educação pelo PPGE, da Universidade Federal de São Carlos. Marcos, está com você a palavra. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, feito pelo Dionísio, pela Adriana, cadê a Adriana? Né, e participar desse momento de diálogo com vocês, né, sobre questões que estão em nossas vidas desde, talvez até antes de nascer, né? As questões de gênero e sexualidade estão presentes na gente, mas eu queria, né, antes de iniciar de fato a minha fala, os meus questionamentos, minhas provocações, né, dizer um pouquinho quem sou eu, né, de onde eu venho. Eu acho que isso é importante porque eu trabalho numa vertente teórica e política onde nós nos posicionamos, né? É uma vertente teórica em que você não tem receio de estar implicado nas questões, né? Então, eu me assumi como gay aos 18 anos, isso já faz 22 anos. Na época, eu estava no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e, na época, nós estávamos, isso foi em 95, mais ou menos, né? A gente estava numa fase muito difícil ainda, que era a época da epidemia da AIDS no Brasil, né? E as pessoas que eram entendidas como gays eram rechaçadas ou nomeadas como disseminadoras da AIDS, né? Era a famosa a peste gay, né? Que tinha sido a culpada em virtude da AIDS ter se manifestado e chegado até várias pessoas. Então, foi uma época em que a gente teve que resistir muito também, porque houve uma pressão muito grande, né, por parte de alguns grupos mais conservadores, né, em querer derrubar toda a discussão que havia sido construída em relação às questões, né, que hoje nós nomeamos, né, de LGBT. E, nessa época, eu lembro que nós estávamos discutindo. Na época, eu era vice-presidente de uma ONG lá no Ribeirão Preto, e a gente estava discutindo, na época ainda, a questão do casamento gay, né, que era o projeto, né, que, na época, a Marta tinha encaminhado para a Câmara, e nós não conseguimos assinaturas para as pessoas poderem nos apoiar naquele movimento. Eu tenho trabalhado com essa discussão, né, tanto na militância, como eu falei para vocês. Vim aqui para a Bahia em 2005, né, já faz 12 anos, onde eu trabalho na UESB, na disciplina de estágio, né, e também estou orientando atualmente 2 programas de mestrado, né, onde eu também trabalho essas questões de gênero e sexualidade como vertente do meu trabalho. Também fundei, né, uma ONG lá em Jequié, chamada LGBT Sol. Inclusive, nós temos uma cadeira no Conselho Estadual LGBT aqui no estado da Bahia.
Atualmente não estou mais, né, coordenando o grupo, porque realmente é muita coisa para a gente dar conta, né? Mas eu fico feliz porque tem pessoas jovens também que estão dando continuidade à luta, e isso é importante, né? A gente tem que saber também o momento da gente dar lugar, dar vez e dar voz, né, à juventude que está vindo e que precisa também, né, se envolver politicamente nessas questões, né? Quem está coordenando os slides? Isso. Então, primeiramente, fora Temer. Segundo, fora Bolsonaro. Porque eu acho que não dá para a gente admitir que um deputado como Bolsonaro ainda esteja nos representando, né? Porque a forma como ele coloca as mulheres, LGBT, e pior do que isso, o tipo de modelo de homem que ele dissemina na nossa sociedade é um mau exemplo para nós, né? Então não dá para a gente continuar com que Bolsonaro continue no poder, querendo nos representar. Eu acho que é importante colocar essa fala, né, porque também não dá para dizer que nós estamos neutros, né? Eu trabalho numa vertente teórica também que eu assumo que não há neutralidade, né? Em qualquer momento que nós estamos, em qualquer tipo de debate, diálogo, qualquer posicionamento nosso, ele fala de um lugar. Então, a gente precisa ter entendimento que até ficar em cima do muro também é uma posição, né? Então, eu acho que falar sobre isso é importante no contexto atual, onde nós temos tido vários problemas, especialmente com os grupos mais fundamentalistas. E aí eu queria começar também trazendo duas situações bastante trágicas para vocês, né? Queria me desculpar inicialmente por isso, mas eu acho que não dá para a gente falar em gênero e sexualidade sem falar de violência, né? Porque esse é um dos principais argumentos que mostra para a gente a relevância que esse tema tem para todos nós, todas nós. Homens, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, heterossexuais, travestis, transexuais, crianças, adolescentes, idosos, idosas, para todas e todos nós, esse tema ele é muito importante. Esse caso que eu trago para vocês aconteceu em Jequié, no ano passado, e no momento que aconteceu, eu estava em aula, inclusive com a minha turma do mestrado, e aí eu fiquei muito perplexado com a notícia, porque foi uma jovem que ela foi assassinada no salão de beleza que ela trabalhava, né? E quem a matou foi o ex-namorado, que não aceitava o término do relacionamento, né? E o que me deixou, né, mais perplexado em tudo isso é que é justamente o salão que eu frequento. E por que trouxe isso, né? Para a gente perceber que isso está junto de nós, né? Muitas vezes, quando a gente fala de violência, a gente sempre acha que é o outro, que está distante, que está longe, mas não, está muito perto de nós, né? Então, não dá para a gente silenciar diante disso, né? É claro que eu sei que tem a questão da família, que muitas vezes a família não quer se expor, né, por conta da situação, da tragédia que aconteceu, mas eu acho que também, né, esses casos têm que ser utilizados como exemplos para que isso não aconteça mais, né? Então, eu acho que é muito triste para mim ter que trazer isso para vocês, né? Eu não gosto de fazer isso, mas eu acho que é um princípio para potencializar as nossas discussões, para a gente entender por que isso continua acontecendo no nosso país e tão próximo da gente, né? Esse foi um outro caso, né, que aconteceu aqui em Salvador, né, de também um homossexual que foi assassinado também. E é interessante o médico, né, que foi assassinado, e é importante dizer que tanto o crime, né, da jovem como do médico homossexual são crimes que envolvem, de alguma forma, as relações, né, afetivas e sexuais. Isso não é por acaso, né, porque, infelizmente, no nosso país, ainda existe uma construção social e histórica que regula, que controla os gêneros e as sexualidades, né? Então, não é por acaso que o ex-namorado assassina, e não é por acaso também que, às vezes, um ex-companheiro, né,
ou alguém que você ficou também assassina o homossexual. Então, isso nós podemos entender que há, sim, explicações a partir de olhares sobre a nossa cultura, né? Cultura, estou entendendo aqui como toda essa produção histórica, social, política, que nós construímos sobre os corpos, sobre os gêneros e sobre as sexualidades. E que a gente não pode silenciar mais. Porque, se nós continuarmos silenciando, nós também podemos ser a próxima vítima. Ou se já nós não fomos, né? Porque eu conheço pessoas que já foram também vitimizadas por conta dessa violência, né? Então, eu acho que é o momento da gente pensar um pouco sobre isso. O próximo. E aí eu trago um dado importante, né, que é a questão da violência contra a mulher. Queria começar primeiro em relação a isso. E a discussão de gênero, ela começa numa perspectiva específica. São as mulheres que trazem à tona a discussão de gênero no mundo, e não é por acaso, né? Elas trazem porque elas foram, historicamente, culturalmente, entendidas, como diz a própria Beauvoir, né, o segundo sexo, né, como sendo alguém que era menos em relação ao homem, ou que estava no lugar que era entendido como um lugar menor. Então, não é por acaso que são as mulheres que levantaram a bandeira do gênero, porque elas sofreram, né, durante muitos anos, e aí muitas delas continuam ainda sofrendo, né, esse processo de marginalização por serem, né, mulheres. Então, eu acho que não dá para a gente jogar isso fora. E a própria ciência também foi, né, e para algumas pessoas ainda é, sexista e é misógina. A própria ciência ainda entende o masculino como modelo, né? E a mulher ainda é vista como a margem, como alguém que tem menos conhecimento, ou que é sempre entendida depois do homem. Então, isso também não acontece por acaso. Há toda uma construção que está pautada né, na visão eurocêntrica, né, que a ciência ela surge na Europa numa perspectiva, né, androcêntrica, onde o homem é o centro das atenções e a mulher fica para segundo plano. Então, isso também precisa ser modificado se nós queremos avançar, né? Então, um dado importante, né, é a ideia de que quem é que violenta a mulher. Muitas vezes a gente coloca isso também debaixo dos panos, e nós não podemos, né? Então, a maior parte, né, de quem agride as mulheres é o namorado, é o ex-namorado, é o marido ou ex-marido, né? Às vezes o irmão, às vezes o tio, o primo, o pai, e por aí se vai. São homens que agridem as mulheres. E a gente vai ver que os homens não estão envolvidos apenas nesta violência. Infelizmente, estão envolvidos em outras violências também. Tem uns dados importantes que eu acho que nós precisamos também situar vocês, né? O primeiro é de que 1 em cada 5 mulheres, né, já sofreu uma violência. A outra, né, é que 56% dos homens admitem que já cometeram alguma violência contra a mulher. Isso é outro dado também relevante. E o mais ameaçador para a gente, mais triste, né, é saber que, por exemplo, o Brasil ocupa o 5º lugar num ranking de quase 90 países do mundo, né, em virtude do número de assassinatos, né. Então, a cada 100 mil mulheres, 4,8 delas são mortas, né. E isso houve um aumento em relação ao que nós tínhamos no ano de 2003, que foi quando começou os primeiros dados em relação aos homicídios contra as mulheres, né. A Bahia, em 2013, ela tinha 5,8, ou seja, nós estamos acima da média. Isso mostra que a gente também precisa discutir sobre isso nas diferentes instâncias sociais e culturais e políticas, né? Não dá mais para a gente restringir gênero ao movimento social, né? Não dá para falar de gênero só o movimento feminista ou só o movimento LGBT, né? Gênero precisa adentrar os outros espaços, sim. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem tido com outros movimentos aí que têm nos impedido de falar sobre isso em muitos dos espaços. Isso também mostra, portanto, que mesmo com os avanços que nós temos tido na legislação, ou mesmo em algumas políticas, elas ainda têm tido pouca eficácia, né? Porque o número de assassinatos ainda permanece praticamente o mesmo, né? E, em alguns casos, até aumentou, se a gente comparar, por exemplo, de 2003 para cá. Então, acho que esse é um dado para a gente poder repensar.
E aí o aumento, ó, se eu pensar de 2003 para 2013, foi de 159,3%. No Brasil, ó, só para vocês terem ideia, em 2013, nós tivemos 4.762 mulheres que foram assassinadas. Isso a partir de dados advindos, né, da ONU, né, que publicou um material sobre isso. Né, esse material está disponível na internet e vocês podem acessar também, a partir também de dados advindos, né, da Secretaria de Saúde, que vão noticiando os casos de homicídio no nosso país. E quem são essas mulheres, né? Quem são essas mulheres que são assassinadas? A gente tem alguns dados que são importantes, né? Então, a população negra é a vítima prioritária da violência. Então, as mulheres negras são as mais violentadas e são as mais assassinadas no nosso país, como os homens negros também. Né? Isso também não é por acaso. A gente também tem uma herança aí cultural, histórica, de um país, né, que assumiu a escravidão, país escravocrata, e que as pessoas insistem em querer apagar isso do Brasil. Não dá para apagar, gente. Agora, nós podemos, sim, mudar isso, transformar para construir outras coisas. Mas não dá para a gente jogar fora todo esse passado histórico que colocou a população negra num processo de marginalização extrema. Né? Porque você ser trazido, né, do continente africano como escravo é uma condição pior que existe para um ser humano. Né? É uma condição que você não pode, não tem direito, né, a se colocar enquanto sujeito, muito menos a ter o direito à sua cultura, à sua voz, à sua fala, à sua visão de mundo, à sua religiosidade, e por aí se vai. E também não é por acaso que as religiões de matriz africana são, né, demonizadas, porque elas foram construídas sob esse lugar. Né? E quem construiu isso foi o colonizador, né, que estava, sim, representado pela classe dominante, né, que naquela época, né, não estava, de certa forma, o capitalismo tão assentado em si, mas a gente sabe que a herança, né, imperial acabou sendo trazida também depois para a burguesia. Então, muita coisa não se modificou. Outra questão importante é a idade. Né? São mulheres jovens, isso é outro dado importante. São mulheres jovens que são assassinadas no Brasil. A agressão, onde acontece? Né? A gente tem uma diversidade muito grande, né? Tanto no espaço público, o domicílio, a casa, continua sendo um lugar ainda muito perigoso para a mulher. Olha que loucura isso, né? E, ao mesmo tempo, é antagônico, né? Porque ainda querem insistir que a casa é o lugar da mulher. Né? E, muitas vezes, é esse lugar que é naturalizado para ela, que é o lugar onde ela é desprotegida e ela é violentada. Então, percebam como isso é muito perverso. Né? Não estou querendo dizer que a mulher não possa desejar estar no lar. Não é isso. Né? Mas o que eu quero dizer é, esse lar, muitas vezes, ele foi intocável. Né? E quando ele se tornou intocável, ele inviabilizou com que as mulheres pudessem ser, de fato, reconhecidas enquanto mulheres. Outro dado importante é como que elas são assassinadas. Né? Que a gente vai ver que isso se aproxima muito também com a questão LGBT. Em termos, né, da comunidade LGBT, né, para quem não sabe, né, é uma sigla que a gente utiliza atualmente, né, lésbicas, gays, bissexuais, e o T ele é bastante amplo, né, a gente usa o termo trans, incluindo aí travestis, transgêneros e transexuais, embora não seja a mesma coisa, né? Tanto é que algumas pessoas defendem LGBTT, então aí você tem uma diversidade muito grande. Mas eu quis trazer isso mais genérico para vocês poderem entender que existe, mesmo dentro do que nós chamamos de trans, uma diversidade. Tá? Esse é um dado que nós temos também das mortes que acontecem no Brasil anualmente, né? Isso feito pelo Grupo Gay da Bahia, né? Já historicamente. Claro que esses dados eles são subnotificados, como também o das mulheres é subnotificado também, porque nós não temos no Brasil ainda, de fato, uma política pública que permita
com que nós possamos compreender de fato, né, onde acontece o crime de ódio, como ele acontece, e muitas vezes não há uma preocupação, né, da nossa polícia em investigar a fundo, né, qual foi a causa daquele assassinato, né? E ainda mais quando é travesti, gente, parece assim que fez uma limpeza, né? Aí eu nem preciso investigar mesmo, porque como está de travesti, e muitas vezes, né, a maior parte são profissionais do sexo, e aí é mais um motivo que é utilizado para que não se investigue, ou deixe para lá, não é importante, é uma vida qualquer, e por aí se vai, né? Então, no Brasil, nós ainda temos também isso, né? Nós não investigamos todos os assassinatos da mesma forma, né? Quem está numa classe X é visto de uma forma, quem está numa outra classe é visto de outra, né? E quando você tem outros marcadores juntos, como, né, gênero, sexualidade, etnia, raça, a coisa piora cada vez mais. Também, né, quem mais morre no Brasil, em termos etários, LGBT, são jovens, né? O que nós temos aí, que é um dado interessante, é que não necessariamente há uma maioria étnica, no caso LGBT. E tanto os gays brancos quanto gays negros, lésbicas brancas e negras são mortos. Não há uma questão étnica que intensificaria, no caso, a morte LGBT. Ou seja, apenas pelo fato de você ser lésbica, gay ou trans ou travesti, já seria um motivo para você ser assassinado, independente da etnicidade e da questão de classe. A gente vai ver que nem sempre as pessoas que são mortas são de classe popular. A maioria é ainda, mas nós temos muitas pessoas que são, né, de outras classes sociais e que também são violentadas, tá? Aí o padrão de morte, que se aproxima muito da mulher também, né, onde acontece, que tipo de meio é utilizado. E um dado importante, né, é que as investigações, na maioria das vezes, elas não vão a fundo. Então, para vocês perceberem como a nossa polícia também ela é sexista, né, e ela é misógina e homofóbica. Não é por acaso, gente, que as mulheres reivindicaram uma delegacia especial de atendimento à mulher, porque elas não eram, né, reconhecidas nas delegacias. Por isso que elas exigiram, elas conquistaram esse direito de terem uma delegacia especializada, né? Então, isso não aconteceu por acaso. Isso está pautado, de fato, na nossa construção cultural e histórica, que o homem ainda, né, ele não compreende as relações de gênero para além de uma perspectiva misógina e sexista. Eu tenho uma pergunta, né? Claro que eu não vou respondê-la totalmente, mas eu queria que vocês ficassem pensando sobre ela, né, e ela é importante. Como podemos explicar a violência contra as mulheres e os crimes de ódio contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais? Eu acho que é uma pergunta muito importante, fundamental para nós no momento atual, né? Vou trazer alguns elementos para ajudar a pensar sobre essa pergunta, mas claro que a minha intenção aqui não é respondê-la totalmente, porque a gente sabe que são múltiplos fatores que estão envolvidos nesse processo, tá? Próximo. Então, o primeiro dado que eu queria dizer é como que a nossa cultura nos produz de forma generificada. O que é isso, né? Antes de nascer, nós já possuímos um sexo e um gênero, né? Então, quando a família vai ali e faz ultrassom, né, um dos desejos da família é saber qual é o sexo da criança. Não é essa a pergunta que muitos e muitos querem saber? Agora, qual é o propósito disso? Por que saber o sexo da criança? Isso. Então, o que você está dizendo é o que hoje a gente defende. Na verdade, não é o sexo que produz o gênero, é o gênero que produz o sexo. Por quê? Quando a médica ou o médico diz assim, é uma menina, na nossa mente já vem uma construção social, cultural do que é uma menina. E vai haver todo um investimento
para se produzir essa menina que nós entendemos como sendo o desejável, né? E essa menina, ou esse menino, e aí é um problema, porque ou é uma coisa ou é a outra, você não pode ser as duas coisas, né? E aí um exemplo, se a médica ou o médico diz, é menina, a família vai pensar assim, bom, qual vai ser o nome da criança, portanto? Se for menina, vai ser X. Se for menino, vai ser Y. Ou seja, o nome ele também é generificado. Apesar de ter alguns nomes que não são, que você usa tanto para homem quanto para mulher, mas a maioria dos nomes são generificados. Nós pensamos nele a partir do gênero e do sexo da criança. Por isso, gente, que a população trans exige a mudança do nome. Porque o nome tem a ver com a identidade. O nome diz quem você é. Então, quando eu falo Leonardo, na nossa mente já vem um homem. Porque nós construímos a ideia de que Leonardo é um nome masculino. Quando você diz exige a mudança de nome, eu entendi. É para adotar pelos nomes ambíguos? Não. Quando a população trans, né, quer a mudança do nome, um exemplo, um homem trans. O que é um homem trans? Né? É um homem que se identifica como masculino, apesar dele ter um aparato biológico entendido como feminino, né? Mas ele se vê como homem, mas ele tem o nome de Roberta, por exemplo. Mas se há necessidade, né, de se ter outros motivos legais, de se adotar o nome de imediato para a criança, como identificar se a criança vai ou não vai ser de um gênero ou outro, e como adotar esse nome? E então, qual seria esse nome? Dê um exemplo desse nome. Então, o nosso desafio, é o que eu estou colocando para você, o nosso desafio é como é que a gente consegue pensar uma sociedade sem gênero? Dá para pensar? Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês também. Dá para pensar uma sociedade sem gênero? Então, você falou que exige. Não, Darcy, por exemplo. Darcy é um nome que eu posso usar para homem ou para mulher. Entendeu? Darcy não necessariamente o nome feminino ou nome masculino. Então, as entidades sugerem que se extinga todos os tipos de nomes. Não estou dizendo isso. Pensar uma sociedade não generificada é difícil, porque nós construímos e produzimos ela o tempo todo, né? Agora, a gente precisa começar a questionar algumas coisas. Também sei que a gente não vai derrubar tudo de uma vez, né? Eu sei disso. Mas nós precisamos começar a perturbar e provocar algumas coisas, se a gente quer fazer algumas mudanças, né, de fato. Agora, claro, quando eu digo assim, é menina, claro que a médica ou o médico está usando, a princípio, um aparato biológico, não é? Então, quando ela olha lá, né, se tem o pênis, é masculino, se não tem, se é a vulva, então é uma menina. E isso é até complicado, porque, por exemplo, uma criança intersex, o ultrassom não diz. A criança intersex só vai saber quando nasce, né? O intersex seria o que a gente chamava antigamente de hermafrodita, né? Que nós também temos várias possibilidades de intersexualidade. Não é só uma, não. Temos várias. Eu nem dá para ficar aqui falando, porque seria uma palestra só sobre intersexualidade, né? Mas para vocês perceberem como não é tão simples assim. Então, um exemplo, tem meninas que têm um aparato biológico feminino, mas elas têm um clitóris que é avantajado, vamos colocar assim, que o tamanho não é tido como normal, né? Em virtude, inclusive, até de uma alteração numa determinada enzima. E que, se você olha a princípio, você vai dizer que é um menino, né? Porque você olha assim, você não vai fazer uma investigação mais a fundo. É um menino. Mas, de fato, do ponto de vista biológico, ela é uma menina. E ela é criada como um menino. Hoje... mas hoje é mais difícil acontecer isso, Marcos. Não é tão difícil assim, né? Recentemente eu vi uma reportagem em São Paulo, capital, né,
que a médica, ou médico, não me lembro ao certo, tinha dito que era um menino. Aí, depois de um mês, uma semana, não me lembro ao certo, a mãe foi levar, né, na pediatra. Aí a pediatra fez um exame mais minucioso e pediu outros exames. E aí ela foi perceber que não era um menino, que era um caso de intersexualidade. E isso aconteceu em São Paulo, que a gente pensa assim, mas tem toda, na capital, que tem todo um aparato, né, que os médicos já têm um conhecimento. Então, para vocês perceberem como não é tão simples assim. Tá? Voltando à discussão de gênero e sexo, então, quando eu nomeio, né, de Marcos, por exemplo, um menino, né, eu produzo já, no meu pensamento, quem vai ser Marcos. Né? E eu penso no enxoval dele, né, por exemplo. A gente pensa nisso. Né? E aí o enxoval do Marcos, por exemplo, pode até ter verde, pode ter branco, pode ter azul, mas não pode ter rosa. Né? Por quê? Porque as cores também são generificadas, principalmente o azul e o rosa. Né? Também não estou dizendo aqui que os meninos não podem usar azul, não é isso. O que eu estou dizendo o problema é quando a gente marca o azul só é dos meninos, o rosa só é das meninas. Esse é o problema. A gente fixa e não pode ter transição. Pois é, que bom. Novamente, eu digo a vocês, quem está na norma, gente, é tranquilo. Se eu sou um menino que gosta de futebol, eu não vou sofrer nada. Porque se na cultura o futebol é um esporte masculino. Agora, né, se eu for uma menina que gosto de futebol, como é que eu vou fazer? Né? Não, eu não quero. Ou então, se eu sou um menino que eu quero ir para a aula de balé, por exemplo. Entenderam? Então, o que eu estou colocando para vocês aqui é como que essa construção cultural vai fixando o sexo e o gênero das pessoas. E vai, muitas vezes, né, também nos enquadrando. E eu digo a vocês, todas e todos nós somos enquadrados e enquadradas. Todos, todas. Se você pega uma criança de 4, 5 anos, ela sabe dizer se a cor é de menina ou de menino, se o brinquedo é de menina ou de menino. Né? Então, para vocês perceberem como a aprendizagem ela é eficaz. Né? Agora, há escapes, né? Há fugas também. Não estou dizendo também que a gente não tem como fugir a isso. Tem como fugir também. Agora, percebam que as fugas, os escapes, não são tranquilos. Causam dor nas pessoas, por exemplo. Porque se você é uma criança... Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu na escola, lá em Jequié também. Né? Tinha um menino que fizeram uma atividade com as crianças, educação infantil. Né? Aí foram dar uns presentes e tal, e separaram os presentes das meninas e dos meninos. Aí, das meninas, era um sabonete que fizeram, né? E dentro do sabonete tinha um coração. Um coração. E dos meninos, era um sabonete, dentro dele tinha um carrinho. Aí fizeram o quê? Tinha 8 meninas e 3 meninos. Fizeram 8 sabonetes com coração e 3 com carrinho. Mas tinha um menino que não quis o carrinho, que queria o coração. Mas como só tinha 8, e as 8 eram para as meninas, nenhuma delas quis trocar. E aí o menino não quis, né? Fez a maior confusão, porque queria o sabonete com o coração. Então nós estamos tão naturalizados que nem a gente percebe, muitas vezes, como nós também enquadramos a nós e as outras pessoas também. E assim, gente, eu acho que nós temos que parar um pouco de achar... Porque, assim, tem outra coisa muito importante, né? Quando eu trouxe esse exemplo do ultrassom, né, foi proposital mesmo. Em que sentido? Que a gente já quer construir o menino ou a menina antes de nascer. Né? Quando a gente constrói o menino ou a menina, a gente estabelece um destino para ele ou para ela. E aí eu vou dar o meu exemplo. Né? Minha mãe estipulou desde criança que o meu destino era ser heterossexual,
ter filhos, se casar. Né? Só que eu não escolhi esse destino para mim. Causou dor? Causou dor, sim, e muita dor. Em mim e na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos. Né? Então, percebam como, muitas vezes, a gente produz essa dor a partir também de toda uma construção que a gente não questiona, que a gente não problematiza. Né? Eu trago uma definição de uma teórica, né, que ela é bastante polêmica, mas é uma teórica que eu gosto muito de dialogar com ela, que é a Judith Butler, né, e que ela vai dizer como que esse masculino, esse feminino é uma produção. É uma construção sobre os corpos. Né? Então, sobre aquele corpo, a gente constrói o que é o feminino, o que é masculino. Né? Mas ela vai dizer, a gente também pode desconstruir. Nós também podemos construir outras coisas. Né? E eu acho que tem exemplos que a gente vivencia que é interessante. Né? Então, gênero, né? As mulheres mesmo, eu acho que as mulheres elas conquistaram coisas, gente, que os homens ainda estão muito distantes. Por exemplo, as mulheres ousaram dizer, nós queremos usar uma calça também, e não só uma saia. Quando as mulheres fizeram isso, elas revolucionaram. Agora, muitas morreram também. Quantas não foram nomeadas de sapatão, de lésbica, porque assumiram usar uma calça? Porque o lugar delas era a saia e ponto final. O vestido, aliás. Né? O vestido longo, porque não podia mostrar nada. Né? Esse que era o lugar da mulher. Então, agora o homem ele não avançou muito nesse sentido. Né? Talvez até pelo lugar que ele esteja. Né? Como o homem está num lugar de empoderamento ainda, então ele não avançou em muitas coisas como as mulheres avançaram. Né? As mulheres ousaram muito mais. Isso não quer dizer que isso foi tranquilo, viu, gente? Não foi tranquilo. Muitas mulheres morreram e muitas até hoje ainda morrem porque ousam questionar as normas. Tá? Pode passar, por favor. E aí a pergunta que eu fiz, né? Então, isso nos persegue muito. A gente insiste em fazer essa pergunta: é menino ou é menina? E quando a gente insiste em fazer a pergunta, nós insistimos, de alguma forma, em produzir corpos que são generificados. Né? E a questão desses corpos generificados, qual que é a crítica que a gente faz? Né? É que, muitas vezes, existe um modelo de homem e um modelo de mulher. E aí, se você escapa desse modelo, você é questionado de um lado ou de outro. Por que que a gente separa meninos e meninas? Aí eu vou fazer algumas perguntas provocativas. Também não é para responder, não. Mas deixe vocês pensarem sobre isso. Porque nós insistimos em fazer uma fila das meninas e uma fila dos meninos. Porque nós insistimos, tem que ter o banheiro do menino, tem que ter o banheiro da menina. Né? Quando a gente vai visitar alguém, na minha casa não tem banheiro para a mulher e banheiro para o homem. Mas nós produzimos isso. Né? E, claro, tem uma série de discussões sobre isso, né? De por que usar ou não usar, enfim. Mas quero dizer, quando a gente faz isso, nós estamos dividindo. Toda vez que eu separo homens de um lado e mulheres de outro, eu estou dividindo. Não tem jeito. Né? E aí o que acontece? Quando eu divido, na maioria das vezes, mulher é vista como oposição ao homem. Esse é outro problema também. Porque a ideia de gênero construída não foi só de ter uma diferença entre homem e mulher, mas que o homem era oposto à mulher. Quando a gente cria a ideia de oposição, eu penso, por exemplo, se o homem é forte, a mulher é frágil. Se o homem é do público, a mulher é do privado. Nós não podemos mais investir em produzir esse homem que é potencialmente agressor. Eu acho que a gente tem que pensar em produzir outro homem, que a gente não olhe mais esse homem como sendo alguém que potencialmente pode me agredir. Né? Sei que não é fácil isso, mas se a gente não tentar construir esse outro homem, eu acho que vai ser difícil a gente, inclusive, avançar para a questão, né, do fim da violência que atinge mulheres, LGBTs e que também atinge os homens. Né? Porque, assim, quem mata
as mulheres são homens. Quem mata LGBT são homens. E, na maioria das vezes, quem mata os homens são outros homens. Ou seja, se a gente não tentar construir um outro homem, porque é possível construir outro homem sim, gente. Porque a gente pode ensinar o menino, por exemplo, a não agredir o colega, por exemplo. Onde muitas vezes muitos pais fazem isso. Não, você não pode apanhar do seu colega. Se você apanhar, você tem que bater também. Isso é produzir um homem que é agressor. Né? Então, se a gente continua ensinando isso para os nossos filhos, nós vamos estar produzindo lá na frente esse agressor. Né? Então, não é por acaso, gente. Não está no hormônio, não está no cromossomo a questão do homem ser agressor, não. Não está no cromossomo. Nós somos produzidos assim. Se estivesse, gente, todos os homens seriam. E há muitos homens que não são. Isso mostra para a gente que é a nossa cultura que nos produz. E, portanto, nós podemos ser produzidos de outra forma. Eu acho que a gente pode produzir outro masculino. Então, o homem que usa rosa não é menos homem. O homem que é delicado não é menos homem. Né? O homem que é gentil não é menos homem. Né? O homem que é carinhoso não é menos homem. O homem que chora, o homem que apanha e não revida não é menos homem, não. Também. Eu acho que a gente precisa também pensar esse outro modelo de homem se a gente quer, de fato, avançar. A questão do estupro, né, que é outra coisa muito importante e que a gente também precisa começar a repensar sobre isso. Né? Então, essa ideia do homem potencialmente agressor, isso me preocupa muito, gente. Né? Por que isso me preocupa? Né? Porque eu acho que a gente não está conseguindo avançar na discussão, né, de pensar, né, que a construção desse masculino não tem que ser sob essa ideia de conquistar tudo pela força. Força que eu quero dizer não pelo diálogo, não pela conquista, mas você obrigando o sujeito a fazer aquilo. Né? Enquanto o homem continuar achando que ele conquista as coisas pela força, pela violência, eu acho que vai ser difícil a gente avançar. E outra coisa, né? Eu ainda escuto muita gente dizer que a mulher foi estuprada porque ela provocou. Não dá, né, gente? Eu acho que não dá mais para a gente ouvir isso. E outra coisa, não é só não ouvir, eu acho que a gente não pode silenciar. Quando a gente ouvir isso, a gente também tem que se posicionar. Porque se a gente não se posiciona, de alguma forma, nós estamos favorecendo isso. Tá? A questão LGBT, que foram menos avanços, né? Inclusive o projeto de criminalização da homofobia foi arquivado, né, no Senado. Então vai ter que ser uma luta novamente de novo em relação a isso. Isso mostra um recuo muito forte. O kit, né, se fala sobre o kit anti-homofobia, né? Infelizmente foi vetado esse kit, que era uma possibilidade de falar sobre gênero e sobre sexualidade. Esse kit, gente, não tinha o propósito nenhum de transformar ninguém em gay e lésbica, mesmo porque, gente, não é um filme, não é um vídeo, não é uma cartilha que vai transformar uma pessoa em gay e em lésbica, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Então, desejo é desejo, atração é atração, gente. Eu acho que também nós precisamos começar a avançar nesse sentido. E não é o fato de um menino ser mais delicado que ele é gay. Vamos parar com isso também. Porque me parece que, se não for assim, parece que tem que ser algo necessário. Para ele poder, né, ser delicado, ser frágil, ele tem que ser homossexual. Isso não é verdade. Eu conheço muito gays que são violentos. Eu conheço gays que são homofóbicos, que são machistas, que são sexistas, que são misóginos. Então, não é por aí, não. A questão do PME, que a gente também perdeu essa luta, infelizmente. Né? Mas eu acho que a gente pode avançar de outras formas. E aí a questão mesmo, né, de repensar esses grupos fundamentalistas que ainda estão, de alguma forma, nos perseguindo. Próximo. Pode passar. Pode passar também. Já falei sobre isso. Volta. Então, volta. Eu acho que eu coloquei duas coisas, né, que é um tema bastante movediço. Eu digo que é sempre movediço isso, porque trabalha muito com a questão de cada pessoa, né? E quando eu falo
esse questionamento, né, em relação aos posicionamentos fundamentalistas, eu não estou questionando a fé das pessoas, não é isso, né? Eu acho que nós estamos num país onde cada pessoa tem o direito de profetizar a sua fé e também, se não quiser profetizar, também tem o direito de não profetizar, né? Porque ser ateu também é um direito de cada pessoa, né? Agora, nós temos que tomar cuidado como que algumas pessoas estão utilizando, né, da religiosidade como mecanismo de opressão e de marginalização. Eu acho que isso a gente precisa também se preocupar mais, né? Eu sei que a Bíblia ela é um livro sagrado, né, para os cristãos. Agora, nós sabemos também que algumas coisas ali precisam ser revistas e não podem ser analisadas ao pé da letra, porque, senão, nós vamos continuar na barbárie. E eu acho que a gente avançou muito já em relação a isso, né? Outra coisa que muita gente vem a criticar é que a política LGBT ou em relação ao gênero é contra a família. Gente, todos nós temos família. Todos nós temos, né? Então, claro que não é aquela família que muitas vezes se produziu como modelo, né, de homem, mulher, filhas e filhos. Até porque eu penso que boa parte das famílias talvez não esteja mais nesse modelo, né? Então, a gente precisa também repensar. Também não quer dizer que ninguém não possa escolher esse modelo. Pode também. Se alguém quiser casar, ter filhos, ter cachorro, não tem problema nenhum, gente. Agora, eu não posso achar que esse deve ser o modelo para todas as pessoas. Porque aí sim eu vou inviabilizar o direito de outro de poder fazer as suas escolhas, né? E, novamente, quem foi muito atingida por isso também foram as mulheres, né? Então, as primeiras mulheres que ousaram se divorciar, gente, foram massacradas por conta disso, né? Eram colocadas no lugar marginal, e muitas ainda são até hoje, porque fizeram a escolha pelo divórcio. Então, eu acho que são questões que a gente precisa avançar se nós queremos transformar, de fato, a nossa sociedade ou não. Por favor. Pode passar. Essas 3 perguntas eu vou deixar para vocês também. Quer dizer, o que a gente pode construir, reconstruir a partir desse contexto, né, dessa ideia que eu falei para vocês hoje. Gênero e sexualidade devem estar na nossa pauta ou não, né? E como enfrentarmos as violências que atingem mulheres, LGBT, mas que respingam em todas as pessoas. E eu vou dizer como é que respinga, né? Vocês viram alguns casos, né, de homens heterossexuais que foram violentados porque tinham comportamentos que foram associados, né, a comportamentos gays, né, ou de homossexuais, né? O pai que abraçou o filho, por exemplo, né, e que foi violentado por conta disso. Teve um outro caso também em São Paulo, de 2 amigos que estavam abraçados, voltando, né, tinham saído, ido para o bar, voltaram, e estava assim, um abraçado com o outro. Aí um rapaz estava num carro, viu, né, entendeu que era um casal gay e atropelou os 2 porque eles estavam abraçados. E os 2 eram heterossexuais. Ou seja, a homofobia, o sexismo, a misoginia atinge todas as pessoas. Era isso, gente. Obrigado. Pessoal, agradecer em nome do Sintage, aqui é o Marcos, pela palestra. Acho que é um tema que abre a nossa cabeça para o debate. Não encerra aqui, né? Mas ficam as reflexões, a gente agradece. Um abraço.